Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz e eu fui quem editou esse podcast. Esse episódio é um pouquinho diferente porque ele é uma produção que foi feita em colaboração com outro grupo do nosso campus, o grupo de jornalismo. Eu espero que vocês gostem do episódio e boa escuta. Oi, eu sou a Giane Eu sou a Ana Maísa. E eu sou o Bruno. e a gente tá aqui mais uma vez com Janaína Reis, artista e ativista guarulhense. Devido às novidades em relação ao meio cultural de Guarulhos, decidimos realizar uma nova entrevista para complementar as informações já obtidas anteriormente. Podemos começar? Certo. Então, na última entrevista você mencionou o Plano Municipal de Cultura e você falou que tinha uma morosidade por parte do poder público em aprovar o plano e também uma falta de atenção à classe artística. No dia 2 de julho, a Câmara Municipal de Guarulhos aprovou por unanimidade o Plano Municipal de Cultura. Você sente que, com a aprovação desse plano, a classe artística está sendo mais ouvida pelo poder público? Está havendo um diálogo propício? Eu acho que assim, a aprovação do plano, né, ela foi a prova, né, de como esse documento foi construído realmente de forma coletiva e de uma forma que contempla os múltiplos olhares culturais, né, existentes em Guarulhos, porque ele foi aprovado por unanimidade, né, e sem nenhuma ressalva, sem nenhuma alteração. Acho que daí, agora, né, como o poder público tem dialogado com a classe, né, aí eu acho que muda um pouco de figura, porque agora é isso, agora o plano é lei, né, ele precisa ser regulamentado e ser colocado em prática. E isso ainda esse ano é possível ser feito, né, algumas ações é possível serem feitas ainda esse ano, né, ainda por essa gestão. É ano de eleição, né, a gente não sabe qual gestão virá. O que eu acho que é difícil do diálogo, né, dizer, olha, tá tendo um diálogo, porque esse plano ele é resultado de 10 anos de luta dessa classe artística, né? Então, assim, foram 10 anos de fóruns, conferências, né? Reuniões, encontros, né? Para que se estruturasse um documento, né? Para que o último Conselho de Cultura, né, do biênio de 2017-2019 se debruçasse sobre esse material, né, sistematizasse todas essas demandas e escrevesse a minuta, que foi a minuta aprovada pela Câmara, né. Então, é uma conversa que demora, né, para ter resultados, mas ela teve, né. Curioso que esse governo que está aí hoje, né, ele foi o que menos investiu em cultura, ele foi o que menos fez pela cultura da cidade, pelo contrário, né? Ele jogou uma pá de cal em projetos que existiam e que funcionavam, né? Com todas com todos os seus senões, né? Com todas as suas imperfeições, as críticas que se possam ter aos projetos que estavam em funcionamento, mas em vez de reformular, de estudar, não, né? O que foi preferido por esse governo foi tirar, né? Foi acabar, como foi o caso da Escola Viva de Arsênio, né? Para citar um exemplo. Então, assim, é muito irônico, é muita ironia que este governo seja o mesmo em que o Plano Municipal de Cultura é aprovado, né? Mas isso a gente não pode atribuir, né? A gente não pode atribuir esse mérito, né, a este governo, né? Eu acho que, claro que tem toda uma questão de estar sensível, né? Os vereadores que aprovaram também estarem sensíveis a isso, né? Mas não é à toa, né? Foi todo um trabalho construído ao longo de 10 anos pela classe artística e pelo último Conselho de Cultura, né? Que também promoveu fóruns, que criou uma plataforma digital para que a sociedade civil pudesse dar contribuições, né? Que foi até a Câmara conversar com as comissões da Câmara, né? Para apresentar o plano, que foi até o prefeito, né, que tentou várias vezes agenda com o prefeito, até conseguir, para conversar com ele e tentar convencê-lo de que realmente este era um passo importante para a cultura da cidade. Então, assim, acho que tem o seu mérito, mas mérito maior ainda é o mérito da sociedade civil, né, organizada, que conseguiu esse ganho, né, que conseguiu essa vitória. Então, assim, a gente não pode esquecer que nada vem sem luta, né? Nada cai do céu, né? As pessoas, elas não são boazinhas pra gente, né? Elas não fazem as coisas por bondade, elas fazem as coisas por pressão, né? E o plano é um resultado disso. Agora a gente tem aí um documento que transcende governos, né? Então, ele
foi aprovado aí nesse, e vale por 10 anos, né? E o próximo governo que entrar, se for este mesmo, se for um outro governo, terá que respeitá-lo. Né? Então agora a briga é em outro lugar, né? Agora a briga é para que ele seja regulamentado e implementado, para que a gente não tenha uma lei que vai ficar na gaveta, né? É mesmo. E na nossa entrevista, você frisou bastante a falta de diálogo entre o poder público e a cena independente de Guarulhos. Agora que o projeto foi aprovado, você acha que o poder público está sendo favorável ao artista ou existe algum outro objetivo em mente? Eu acho que, assim, o diálogo, né? São várias formas de se fazer diálogo, né? Eu acho que esse diálogo existe no sentido de que, olha, vem aqui conversar e aí a gente conversa, né? A gente escuta o que vocês têm a dizer, a gente recebe uma carta, um documento que vocês tenham para entregar e depois a gente faz de conta que a gente não sabe do que está acontecendo. Né? O diálogo tem sido muito nesse sentido, assim. Né? A exemplo agora de uma divisão de audiovisual que foi criada, né? Inclusive é uma das questões, né, que causou bastante controvérsias, né, entre os artistas, porque ter uma divisão para beneficiar uma linguagem, né? E a própria linguagem do audiovisual, né, também ficou dividida na criação dessa divisão, né? E mesmo assim a secretaria criou a divisão e ela está lá funcionando, e funcionando assim, não para o audiovisual da cidade. Ela não atende o audiovisual da cidade, ela não atende o artista da cidade, ela atende aos interesses dela mesma, né? E é um órgão público, então isso não pode acontecer, né? Então e aí o que a secretaria aponta é que, poxa, mas as pessoas não vieram conversar, elas não vieram dialogar, dizer por que eram contrárias e tal, e isso é uma mentira, porque tem vários documentos que foram entregues, né? Em fóruns setoriais, né? Do conselho, para a própria secretaria, né, em reuniões, enfim, isso ficou bem claro, né, que realmente tinha uma divisão, né, mas ela foi criada, né, que tinha uma divisão de opiniões, né, mas essa divisão foi criada e ela tá aí, ela existe, né, e para ela tá indo dinheiro público. Então, assim, eu não sei em que medida o diálogo realmente se efetiva, né, abrir a porta e dizer, olha, nós vamos promover o diálogo, isso eles têm feito, sim. E têm feito, inclusive agora, reuniões virtuais para falar da Lei Aldir Blanc, para estar dando resposta para a classe artística de como que está o andamento dessa lei, do que eles estão pensando, né, para poder usar os recursos que vão vir dessa lei. Mas, né, em que medida a sociedade está sendo ouvida? Eu acho que agora com o plano isso muda um pouco de figura, né? A esperança é que agora com a aprovação do plano, né, que ele seja regulamentado e implementado, né? Porque aí é isso, sai da esfera do diálogo, da conversa, né? É lei. Então, lei só tem uma coisa a fazer, né? Cumprir. Claro que, assim, são espaços importantes que a sociedade civil precisa ocupar, né? Que é o Conselho de Cultura, estar acompanhando os fóruns e as conferências de cultura, porque é lá que as coisas, né, são acompanhadas, fiscalizadas, né? É o Conselho de Cultura agora que vai fiscalizar a execução desse plano. Então, assim, ele tem mais do que nunca uma função importantíssima, né? Então, a sociedade também precisa cobrar esse conselho, pressioná-lo, né, e fortalecê-lo, né, se aproximar dele, para que ele tenha forças realmente para fiscalizar, né, para cobrar ações do poder público, para fazer espaços de diálogos que são realmente efetivos, né? Porque senão é isso, um espaço de diálogo vira um espaço esvaziado, né? Um espaço esvaziado de sentido prático, né? Você vai lá, fala, a pessoa te escuta, às vezes rebate alguma coisa que você fala, mas no final das contas, tudo que você falou não foi realmente ouvido. Sim, realmente. Agora, Janaína, em meio a essa pandemia que a gente está vivendo, você acredita que ela teve alguma influência nessa decisão da aprovação do Plano Municipal de Cultura? E se sim, quais foram essas influências? Eu acho que a pandemia ela atrasou, né?
Eu não acho que ela teve uma influência no sentido bom, né, de fazer com que essa lei fosse aprovada e tal. Eu acho que ela teve num sentido ruim, né? Porque da outra vez que nós nos falamos, inclusive, eu comentei justamente disso, né, dessa morosidade, e que isso se agravou no período de pandemia, né? Porque aí suspendeu trabalhos, né, as coisas foram sendo empurradas, várias outras pautas que foram aparecendo também, que eram pautas emergenciais, né, que precisavam ser discutidas na frente, né, do plano. Então, assim, acho que se influenciou foi nesse sentido. Mas, que bom, né, que ótimo que saiu ainda esse ano, e mesmo nesse contexto de pandemia que a gente vive. E também na nossa entrevista você comentou um pouco sobre o Plano Municipal de Cultura. Você falou, né, como ele foi construído e alguns dos problemas que ele visava amenizar. E como foi fazer parte do processo de elaboração do plano? Quais foram as maiores dificuldades nessa parte de elaborar? Eu fiz parte do conselho, né, nesse biênio que organizou o plano. O conselho criou, né, uma comissão especial só para o plano, né? Então tinham várias comissões, na verdade, né? E todas as comissões estavam com seus trabalhos voltados para o plano, né? Comissão de conferência, que sistematizava todas as demandas das conferências, comissão do plano, né, que foi quem organizou e elaborou a minuta, né? Comissão de comunicação, que era onde eu estava, né? Que tinha essa função de dar de comunicar a sociedade, né? O andamento do trabalho, né? Enfim, de chamar a sociedade para essa discussão. E aí é onde eu acho que teve a maior dificuldade, assim, né? O Conselho de Cultura, ele não tem nenhuma verba, nenhuma estrutura. Então, assim, é tudo, né, é um trabalho voluntário do conselheiro. Então, o conselheiro vai para uma reunião, ele vai voluntariamente, assim, né? Ser conselheiro de cultura é um trabalho que não é remunerado, né? E que também não conta com estrutura e que também não conta com estrutura financeira. E isso, muitas vezes, né, é complicado, né? A Comissão de Comunicação, por exemplo, ela criou uma plataforma, né, digital, para que o plano, para que a minuta do plano que tinha sido construída e elaborada até então fosse para consulta pública. Então, assim, isso deu um trabalho. Eu não sou da área da informática, né? Não sou da área do jornalismo, não sou da área do design, e os companheiros que estavam comigo também, no plano, também não eram. Tínhamos um que era de publicidade, né? Então, assim, a maioria, né, era de outras áreas, né? Áreas artísticas, principalmente, né? Ou da área da gestão pública, né? Que eram conselheiros do poder público. Mas a gente teve que encontrar ferramentas, né? Para chegar nessa plataforma, para chegar nos jornais e ter as coisas divulgadas, para tentar entrevistas, né? Em rádio, em televisão, como a gente fez, né? E aí também tem uma outra dificuldade. Nenhum de nós é advogado, né? E, no entanto, a gente estava elaborando uma minuta. Então, assim, a gente tinha que fazer um estudo das leis, né? Das leis municipais, né? Das leis que regem aí a questão dos conselhos de cultura, do Sistema Nacional de Cultura, enfim. A gente teve que estudar tudo isso para poder se debruçar e construir isso coletivamente, né? Porque a comissão do plano, ela era uma comissão do conselho, então todas as questões que passavam pela minuta do plano, o pleno do conselho, né, tinha que estar ciente, tinha que aprovar, tinha que contribuir, né, então, assim, é difícil, porque às vezes a gente não tem formação para lidar com certas informações, mas você acaba tendo que aprender, né? Aprender na prática. Então, assim, conhecimentos de legislação, né? Todas essas coisas a gente teve que correr atrás, né? Tem que fazer o trabalho de casa, né? Então, além de ser um trabalho voluntário, não é um trabalho fácil, né? Ser conselheiro. E nessa situação do plano, né?
não foi fácil, mas também nenhum outro conselho que veio antes desse, né, que elaborou essa minuta, teve tarefa fácil, porque todos eles também tiveram que arrumar meios de chegar na sociedade, de chamar a sociedade para dentro do conselho, tiveram que arrumar meios de estudar a legislação, enfim, todos, né, vão passando pela mesma dificuldade. Acredito eu, né, que a dificuldade maior é sistematizar, né, é organizar, e é uma responsabilidade muito grande, né, é uma responsabilidade muito grande, saber, né, que isso, né, que esse documento era um documento extremamente importante para a cidade, né, então ele foi um processo que demandou de nós muito tempo, assim, muita dedicação, né? Inclusive nisso, em discussões, reuniões, né? Com o executivo, com o legislativo, né? Para convencê-los de que realmente era algo importante para a cidade. E agora esse conselho que está aí também tem os mesmos desafios, né? Chegar na sociedade civil, fazer com que a sociedade civil entenda a importância dele, fiscalizar, estar atento, né? As dificuldades tem dificuldades que são comuns, né? E tem essas que são mais particulares, né, do momento. Imagino, tipo, a dificuldade aqui em Guarulhos, né, de chegar na população civil, é um município muito grande. Então, é um município grande, isso é uma dificuldade tremenda. A gente fez, a prefeitura, né, ela tem um mapeamento pelo Grucultura. E esse mapeamento é um mapeamento que já está há algum tempo rolando, né, na cidade, mas essa plataforma, ela não funciona em dispositivo móvel. Então, assim, não pode ser ela a única forma de mapear artistas na cidade, né? Manifestações artísticas. Não pode ser ela a única forma, porque a gente sabe que ainda hoje, né, não é todo mundo que tem acesso a um computador, e se tem acesso a um computador vai saber como fazer esse cadastro, porque ela não é realmente muito simples, né, para você trabalhar. Então, foi criado também um formulário, né, para nortear, para mapear essas manifestações artísticas, né? Tanto de artistas mesmo, individuais, quanto de coletivos, né? Então isso nós também criamos, e foi um formulário do Google, né? Porque aí ficaria acessível para dispositivo móvel e tudo mais. E em todo lugar que a gente ia, né, essa função de todos os eventos, todos os lugares que a gente ia e falava disso, olha, tá tendo isso, vocês sabem, apareçam no fórum, né? Manda e-mail pra gente, aparece na plataforma, né, para dar sua contribuição. Guarulhos é realmente muito grande, né? E tem muitos artistas, né, muitas manifestações culturais acontecendo, né? Porque quando a gente fala cultura, né, não é cultura só no sentido de arte, né? No sentido de artistas, né, que produzem obras e tal, mas também no sentido antropológico da coisa, né? Os patrimônios, né? Materiais, né? Modos de vida, né? Tudo isso também é cultura. E tudo isso também tem que estar contemplado nesse plano, né? Também tinha que estar contemplado nesse plano. Então, foi realmente bastante trabalhoso mapear tudo isso, chegar nessas pessoas, né? A gente tinha feito um formulário, né, para pegar alguns dados sobre o acesso que as pessoas estão tendo na cultura durante esse momento. E dos dados que a gente pegou, né, foram acho que umas 100 pessoas, eram só umas 2 ou 3 que estavam cientes das iniciativas que a prefeitura está tomando, né. Então, é muito difícil mesmo fazer a informação chegar. E aí tem esse negócio que você falou, né, de que às vezes não é acessível, aí se torna uma barreira também, da pessoa ela não saber como fazer as coisas. Sim, é uma barreira tecnológica, né? Uma barreira no sentido objetivo, né? Prático. A pessoa simplesmente não tem acesso a isso, né? Isso acontece muito em manifestações populares, né? Em artistas que são mais da cultura popular, né? Por exemplo, um senhor, né? Que é violeiro, né?
ele já tem uma certa idade, ele é de uma outra geração, ele é de uma outra geração mesmo. E aí ele não domina a informática. Né? E aí, como é que ele vai fazer? Como que ele faz para escrever um projeto? Como que ele faz para se cadastrar nesse mapeamento indígena? Né? Porque nós temos povos indígenas aqui. Né? Às vezes não tem o acesso. Tem povos indígenas que têm acesso e que não têm grandes dificuldades nisso. Né? Mas a função, né, do poder público, e aí a importância do plano, mais uma vez, porque ele também prevê isso, né, é justamente mapear, ofertar, né, informação, né, e também desburocratizar a máquina, né, no sentido do acesso. Então, hoje a gente tem alguns editais, não municipais, né, mas estaduais, que para algumas linguagens artísticas, eles compreendem, né, que o acesso pode ser pela oralidade. Então, assim, o cara não precisa escrever um projeto, apresentar 3 orçamentos, e fazer planilha, e submeter com um documento escaneado pela plataforma do governo, porque isso tudo é muito burocrático, né, e inacessível para algumas pessoas, né. O contexto de pandemia também revela isso, né, revela um analfabetismo digital da população brasileira, né, escancara, porque boa parte da população não teve acesso a isso, né? A formação e a possibilidade de aprender a lidar com essas tecnologias, né? Então oferece a inscrição por meio de oralidade, né? De gravar um vídeo, de gravar um áudio, né? Porque tem culturas que são com base na oralidade, né? E a gente precisa também fortalecê-las, a gente precisa também reconhecê-las, né? Fomentá-las, protegê-las, né? Totalmente. E quais vão ser os próximos passos agora que o projeto ele foi aprovado? Você acredita que vão haver novas dificuldades de diálogo com a troca de governo? Olha, eu não sei qual é o governo que vai vir, né? Então, assim, porque isso é muito difícil, né, de prever. Governos anteriores, né? Eu falei para vocês que o plano está aí há 10 anos sendo pensado, discutido, debatido pela sociedade civil. E desses 10 anos a gente teve governos, né, que eram, né, ligados aí a uma pauta mais progressista, e o plano não foi aprovado, o plano não foi encaminhado no governo deles, foi encaminhado agora nesse. Né? Não sei explicar o porquê desse fenômeno, né? Porque esse governo que está posto agora, ele realmente não gosta da cultura. Né? E também teve uma troca a secretaria, porque, tanto que a primeira ação, né, eu falo que ele não gosta da cultura, porque a primeira ação que esse governo teve foi tirar o status de secretaria, né, e tornar a cultura uma pasta, né, jogar tudo que era um monstrinho, né, educação, cultura, esporte e lazer. E aí realmente relegou a cultura para o segundo plano e com pessoas assim que não tinham a menor competência técnica para ocupar aqueles cargos, né? As coisas não funcionavam, né? Então, uma outra conquista desse conselho, né, foi também conseguir que a Secretaria de Cultura voltasse a ter o status de secretaria, né, para que ela tivesse a sua autonomia. E é inegável também, né, que esse secretário que veio, né, o Vitor, ele também deu um ganho para essas discussões, porque ele tem uma competência técnica nesse sentido, né? Ele conhece, né? Quer discutir, quer debater, né? Então isso também é uma coisa que não dá para negar, né? Mas mesmo assim eu continuo afirmando que é um governo que não gosta da cultura, porque é isso. As ações culturais dessa gestão foram 0, né? A grande conquista foi o plano, né? E ainda assim foi uma conquista, como eu disse, da sociedade civil, né? Não necessariamente algo que o governo fomentou, né? Contratação de arte educadores, o governo simplesmente parou, né? Escola Viva de Artes Cênicas foi fechada, né? Nunca mais foi reaberta, né? Então, assim, é difícil, porque nos outros governos a gente também fazia várias críticas, né? De como a coisa estava rolando, né? Quando o governo passado, a gestão passada terminou,
eu estava junto com outras pessoas, né, brigando para receber a lei de fomento ao teatro e à dança, que o meu grupo era um dos contemplados e não foi pago, né? Então, assim, eu encerrei a gestão anterior a essa, batendo nessa tecla, né? Fora as outras tantas coisas, né? Tantas outras brigas que aconteceram. A própria lei de fomento ao teatro e à dança foi uma briga, né? Para que acontecesse, para que ela saísse, para que ela se tornasse realidade, né? E aí nós entramos, né? Nessa gestão, já com uma porrada que foi realmente tirar, né, o status da cultura de secretaria e alocá-la numa pasta junto com a educação, né, com um discurso medonho de que aí teria mais verba, e não tem, porque a verba da educação é uma verba que vem carimbada, ela não pode ser gasta num outro lugar, né? E nós que não éramos da gestão pública sabíamos disso, e eles parece que se sabiam, eles estavam fazendo que não sabiam, né? E se não sabiam, é realmente preocupante, porque para nós era bem claro isso, né? Não ia ter como a cultura ter mais dinheiro se juntando na educação, porque a verba da educação é para a educação, ela não pode ser movida para outro lugar. E aí, assim, a gente teve momentos terríveis, assim, nessa gestão, né? Teve muita censura, né? Eu mesma fui censurada, teve virada cultural, né, que trouxeram para cá, que fizeram que os artistas de Guarulhos se apresentassem de graça, né, em detrimento das apresentações que estavam vindo contratadas, né, de São Paulo, que é contratada por uma OS, enfim, mas realmente nos colocando num lugar extremamente subalterno, né, ao que vem de fora. Isso é o colonialismo dentro do colonialismo, né, é um negócio louco, porque a gente já é colonizado, né. A gente ainda é colonizado, a gente se livrou do colonialismo ainda, né? Está colonizado aí de uma outra maneira, né? Mas a gente tem toda essa questão de ideia, né? Dos produtos que vêm de fora, né? Principalmente dos Estados Unidos e tudo mais, né? Tem esse imperialismo, essa nova forma de colonialismo. E aí, de repente, em Guarulhos acontece isso, né? Que é um colonialismo dentro do colonialismo. Que aí esses produtos que vêm de São Paulo, por exemplo, nós todos estamos em São Paulo, no estado de São Paulo, mas o que vem de qualquer outro lugar do estado de São Paulo é bom e merece ser pago. E o que está em Guarulhos não merece, entendeu? Então, assim, que ideia é essa, meu? E isso também impacta depois na formação de público, porque aí, né, como a Jane falou aí, né, que na pesquisa de vocês apareceu que poucas pessoas sabiam do que realmente a prefeitura estava fazendo. A cultura da cidade, a cultura local, né? Porque também é isso, né? O poder público não valoriza isso o que tem aqui, né? As manifestações que tem aqui. Tanto é que é isso, na verdade, na ocasião da virada cultural, né? Entre outras ocasiões, os artistas que vêm de fora são pagos porque são contratados por um outro processo que eu entendo, mas os artistas que estão aqui na cidade, eles são convidados a se apresentar voluntariamente, cedendo o uso da sua imagem e voz, né? Não foi pensado nenhuma ajuda de custo, né? Nenhum lanchinho para os caras lá se apresentar. Então, assim, é louco isso, porque, né, é uma desvalorização realmente do que tem em Guarulhos, né? Em Guarulhos tem manifestações culturais riquíssimas, tem movimentos riquíssimos, né? Todo mundo fala, né, e é inegável, né, que o cinema pernambucano, né, é uma nova onda do cinema, né, brasileiro, é um cinema, né, brilhante, nos deu Aquários, nos deu Bacurau, Som ao Redor, né, mas vai muito além desses filmes, né, que são do Kleber Mendonça Filho, vai muito além desses filmes. Mesmo nos festivais você vê muita coisa desse cinema pernambucano chegando, né. Só que lá eles investiram na cultura, né? Aqui não se investe, né? E aqui nós também temos cinema acontecendo, nós também temos coletivos produzindo, nós também temos esses coletivos distribuindo, que a cidade simplesmente não reconhece. Ela chama qualquer outra pessoa de qualquer outro lugar para falar sobre cinema, mas ela não chama o cineasta que está aqui, porque parece que o que está aqui não é cineasta, não é artista,
né? E uma das formas de legitimar isso é justamente tirando a possibilidade dos artistas sobreviverem da sua arte, né? Porque aí, às vezes, a pessoa acaba tendo que trabalhar num outro emprego, arrumar uma outra função para ganhar dinheiro, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista. Então é profundo o negócio, tem raízes profundas. É difícil eu dizer se o próximo governo como que vai ser, né? Esse diálogo, porque pode ser que ele entre, né? Numa perspectiva de não, é lei, nós vamos, né? Obedecer o plano. Pode ser que ele entre numa perspectiva totalmente contrária, porque a gente sabe também que a gente vive uma onda conservadora, que também odeia cultura. Eles gostam da cultura deles, né? Eles gostam de coisas assim que para eles, né, é bom. Né? Um dos secretários, né, não esse atual, mas um dos secretários especiais de cultura, né, que foi o Roberto Alvim, tinha toda aquela pose, né? Inclusive foi até demitido, né, depois de um episódio, né, de reproduzir, né, um discurso inspirado no nazismo, né, no Goebbels. Então, assim, é complicado. A gente está vivendo uma onda conservadora, né, e essas pessoas não gostam de arte, não dessa arte dessa cultura, dessa arte que liberta o pensamento. Eles querem, inclusive, se infiltrar para fazer as coisas do jeito deles, porque eles entendem a cultura como também uma arma poderosa de dominação das massas, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Eu não sei como vai ser. Por isso que eu digo que o que a gente pode fazer agora é cobrar, né, essa gestão que está aí para a implementação do plano, né? Falar, agora ele foi aprovado, ótimo. Então agora vamos regulamentar e vamos implementar, né? Conversar com a Secretaria de Cultura, com o prefeito, com quem for, para que realmente esse plano comece a ser colocado em prática ainda esse ano. Realmente, Anaína, é uma questão bem difícil, né? Aqui no nosso formulário que a gente fez, como a gente citou, a gente colocou uma pergunta perguntando para as pessoas quais os artistas que elas conheciam, né? A maioria das pessoas que foram listadas são aqui do meu bairro, e aqui a gente tem bastante esse discurso de muitos jovens que querem viver da arte, mas eles têm muito medo de como vão ser recebidos pelo governo. E aí acabam que eles acabam não iniciando e indo para outras carreiras com esse receio. É isso, né? Qual bairro que você é? Eu sou do Vilani, Pimentas. Do Vilani. Tem todas essas questões, né? Eu sou de Cumbica, né? Então eu também sou de uma região mais afastada, né? Quando eu pensei que eu quero ser artista, quero fazer, né, teatro, que foi a primeira linguagem que eu fui estudar, eu fui para uma ONG que tinha aulas de teatro. Essa ONG estava aqui no meu bairro, né, e ela é muito tradicional aqui, né, que é o Núcleo Batuíra, e eu fui fazer aula de teatro, que tinha as oficinas deles lá, né. Mas, enquanto eu fazia as aulas aqui, estava acontecendo oficinas, às vezes tinha alguma coisa, né, mas era tudo pro centro de Guarulhos, né, e hoje, né, vocês têm essa dificuldade hoje, né, às vezes de sair do bairro para ir para um outro lugar. Na época que eu tinha a idade de vocês, era pior ainda, né, em questão de dinheiro, de mobilidade mesmo, né. Então é complicado, porque veja, vocês são jovens, estão na periferia, né, e tem uma potência artística, né, tem uma vontade artística e se veem intimidados, né, por essa relação, né, que ainda nem se estabeleceu, né, mas que vocês não veem meios disso acontecer. Então é complicado. Onde eu deposito as minhas esperanças hoje, né? E aí, saindo dessa esfera, né? Para mim, o futuro está na arte marginal, na arte periférica. Não está em outro lugar, né? Já estamos cansados, né? Quando eu falei do colonialismo, né? Que eles, poxa,
eles realmente deslegitimam tudo que se faz em Guarulhos, né? É também porque nós somos periféricos, né? Porque, veja, né? Hoje mesmo estava fazendo uma pesquisa sobre mulheres no cinema brasileiro, né? E aí vem muitas coisas, mas é isso, vem muitas mulheres, né? Com trajetórias muito interessantes e filmes belíssimos, mas são mulheres, na sua grande maioria, branca, classe média, herdeiras, né? De algum outro artista. Então, assim, creio que não foi muito difícil. Né? Isso não tira o mérito da obra delas, mas cadê as mulheres negras, periféricas? Elas não gostam de arte? Né? É isso. E de contraponto, a gente tem as periferias cada vez mais pulsando arte, né? E jogando as suas narrativas. E quando elas jogam suas narrativas, elas atravessam mesmo, né? A potência que tem os slams, né? Elas atravessam mesmo, porque é realmente algo inovador, é realmente algo que nunca se viu. Então eu ponho fé, e eu acho que vocês não deviam desistir. Eu acho que vocês são jovens, né? Tem que se armar, né? Tem que se formar, né? Se formar em todos os sentidos, assim, intelectualmente, né? Politicamente, artisticamente, e ir para as cabeças mesmo, né? E é isso, sem esquecer do lugar de onde vocês vieram, né? Porque isso é aí onde está a potência. Eu acredito muito nisso, assim, tenho acreditado muito nisso. Também já quis muito para vamos trabalhar assim, assado em tal lugar, né? Nossa, ter fama, ter isso, ter aquilo. E não, depois você vê que não é necessariamente isso, né? Primeiro, né, nas artes dramáticas é a conquista, porque precisa ter um DRT, precisa ter um registro de atriz. Aí você consegue o registro e você vê que é só um papel, né? Que é importante para a burocracia, que é importante para regulamentar uma profissão, mas que pouco agregou. Assim, o caminho para chegar até ele foi muito mais agregador. Então, assim, não desistam, né? Não desistam porque é isso que eles querem. Eles querem que as pessoas desistam, eles querem desestimular as pessoas, né? Então, vamos tirar a atenção delas da arte, porque para que pobre periférico quer fazer arte? Tá? Que arte? Né? Não sei se vocês viram a primeira-dama do estado de São Paulo, lá, o que ela pensa sobre as pessoas que estão em situação de rua. Sim. Então, assim, é esse tipo de ver aquilo. É esse tipo de gente. Aquilo é um retrato, né, do que essa gente pensa sobre quem é pobre, sobre quem é periférico, né, sobre quem está, digamos assim, abaixo deles na pirâmide, né? E é por isso que nós não podemos deixar, né, os nossos sonhos de lado, as nossas vontades de lado, né? Sim, sim. E agora, como a nossa última pergunta, né, das que a gente separou aqui mais especificamente, a gente queria tratar sobre um assunto que você até comentou brevemente aqui nas suas falas, que é a Lei Aldir Blanc, né? Ela foi sancionada agora em junho e estabelece um conjunto de ações para garantir uma renda emergencial para os trabalhadores da área da cultura, além da manutenção dos espaços culturais durante a pandemia da Covid-19. E, de acordo com as pesquisas que a gente fez, né, com a estimativa da Confederação Nacional de Municípios, Guarulhos deverá receber mais de 8 milhões para aplicar em ações emergenciais no setor cultural. E, diante disso, a gente gostaria de saber qual a sua opinião em relação a esse orçamento e sobre a lei em geral. A lei foi uma conquista, né? Assim, porque realmente era extremamente necessário, né, que ela acontecesse. Mas ela também não vem à toa de graça, né? Ela vem também com luta, com pressão, né, da classe artística, enfim, de parlamentares que são sensíveis à causa, né? Só que é isso, ela veio, né? Ela aconteceu, ela foi sancionada, né? Agora ela precisa ser regulamentada. Só que teve um veto, né? O presidente vetou
a parte que falava sobre o prazo que a União tinha para repassar, né, essa verba. Então, o que estava na lei era que a partir que a lei fosse sancionada, regulamentada, o governo federal, né, a União, teria 15 dias para repassar o dinheiro para os estados e municípios, né? E ele vetou isso. Então, assim, ele vetou e não deu nenhum outro prazo. Então, essa lei ela ainda está em suspenso, ela não tem prazo de ser paga, né? E ela vai ser paga via fundo, que é um outro complicador, né? Então, assim, Guarulhos nós temos 2 fundos, né? O Fundo Municipal de Cultura, que é o Fundo Cultura, e o Fundo de Políticas Culturais. O Fundo Municipal de Cultura está regulamentado, em funcionamento, só que ele tem uma lei própria. Então, para receber alguma verba por ele, teria que ser feita uma alteração nessa lei, né? E o Fundo de Políticas Culturais, ele ainda não está regulamentado. Então, ele teria que ser regulamentado de qualquer forma, né? Teria que mexer para poder receber essa verba, né? Que é uma verba que, sem dúvida, né, vai dar uma injeção aí de ânimo no setor cultural, né? Porque prevê o pagamento desse auxílio emergencial, né, para artistas, né, e para artistas que não estejam recebendo o auxílio emergencial do governo, né? Tem essas restrições também, né? E para espaços culturais, né, e para outras iniciativas, né, por meio de editais, de prêmios, enfim. Tem essa coisa, né, de que é uma injeção de ânimo, mas que ao mesmo tempo tem esse veto, ela não tem nenhum prazo ainda de quando essa verba vai chegar aqui, né? E também, até onde eu sei, né, eu posso estar enganada, a secretaria ainda também não decidiu por qual lugar vai ser recebido isso, né? Se vai fazer a alteração na lei do Fundo Municipal de Cultura ou se vai regulamentar o Fundo de Políticas Culturais, né, para poder receber essa verba, né? Uma outra coisa também que foi dado por medida provisória, né, é o prazo para os municípios, para os estados e municípios usarem essa verba, né? Então, são 120 dias, né, para usar essa verba. Se não usar, ela retorna para o estado, né? No caso do município, ela retorna para o estado e do estado retorna para a União. Então, assim, tem essas questões para a gente observar também, né? Agora a pressão é realmente em saber quando ela vai ser paga, né? E em cada município, em cada estado, né? Para que se organize o fundo que vai receber, né? Por qual fundo esse dinheiro vai chegar, né? Tem prefeituras aí, pelo que eu vi hoje, assim, por cima, acho que na Paraíba já tem um município que falou que não vai receber o recurso. Então, assim, tem essas coisas também, né? Realmente. Agora, para a gente finalizar mesmo, assim, a gente como grupo de jornalismo, a gente queria saber de você, se você tem algum feedback para passar, se você tem alguma sugestão, gostaria de sugerir alguma coisa para melhorias, o que você achou das nossas entrevistas. Bom, primeiro parabéns, né, para vocês, porque é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Enfim, ampliar, né, as vozes e os coletivos de mídia independente, né? Eles estão pipocando também. Inclusive, eu também faço parte de um que é o Mídia Remota. Eles estão pipocando, daí a importância, né, das pessoas terem fontes de informação seguras, né? E acho que vocês estão indo muito bem nesse caminho, né? Preocupados, né, antenados, fazendo pesquisas, né, voltando atrás, né, sabendo que as matérias, os assuntos não se encerram, né, eles são dinâmicos. Então, acho que vocês estão de parabéns, assim. Eu não sei onde vocês publicam, né, se a intenção é publicar isso, em que lugar, mas quando sair, quando tiver a versão final, eu quero ouvir, viu, gente? Se é um podcast ou ler a matéria, se for matéria. Certo. A gente está produzindo, assim, um texto, né? Ele ainda não foi concluído, mas a gente está produzindo, e foi justamente por isso que a gente voltou atrás para fazer novas entrevistas, né? Por conta das atualizações, porque os textos eram baseados nas entrevistas que a gente fez com você e com a Marina, e por isso que a gente está aqui também, e a gente também está
produzindo podcasts. Legal, muito bom. E vocês divulgam aonde? Vocês vão mandar para onde esse material? Que no começo, né, a gente tá produzindo e a gente ia colocar mesmo pela escola, né, divulgar pela escola. Só que a gente tá pensando também em fazer um site para colocar as produções que a gente for fazendo. Então vocês querem continuar, né? Vocês querem ir para além desse trabalho. E a gente já tá pensando até nas próximas pautas já. Ah, muito bom, é isso aí, tem que continuar mesmo. Você, se gostou, né? Se gostou do formato, tem que continuar. Então, eu acho que a gente encerra por aqui. Se você tiver alguma consideração ainda sobre o tema ou sobre qualquer coisa que você queira falar também, pode falar, mas por hora a gente agradece muito a sua participação, né, novamente aqui, por ter aceitado o convite novamente. A gente se sente muito honrado assim, de receber você novamente no nosso grupo de jornalismo. E eu acho que é isso, né? É só agradecer mesmo por todas as respostas, pela disponibilidade. Muito obrigada por participar de novo, Janaína. E boa noite. Boa noite, gente. Eu que agradeço, viu? Boa noite, muito obrigada mais uma vez.